E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando para fazer o nosso segundo quadro do Bruno Responde. Para quem não viu o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, nesse quadro eu estou respondendo dúvidas que vocês colocam nos vídeos. Infelizmente eu não tenho como responder todas as dúvidas de vocês individualmente, porque o número de comentários aqui no canal tem crescido. Se eu somar o número de comentários do canal com os do Instagram, com os do Facebook, eu não faria outra coisa da minha vida a não ser ficar respondendo esses comentários. Então o que eu faço? Eu leio todos. Então, tudo que vocês postam, pode ter certeza que eu estou lendo, anoto as dúvidas mais pertinentes, porque vão gerar outros vídeos, ou vão ser respondidos aqui no Bruno Responde. Dessa vez eu selecionei 3 dúvidas sobre renda variável, uma sobre fundos imobiliários e 2 sobre ações. Começando pela parte de fundos imobiliários, foi uma dúvida que o Vinícius Lima postou. Ele perguntou: acha um bom começo iniciar uma carteira por fundo de investimento imobiliário, usando a renda do fundo para comprar mais cotas além de fazer aportes mensais? Desde já, obrigado. Eu acho que é um começo interessante sim para a sua carteira, principalmente para você começar a molhar o pé ali na piscina da renda variável, porque os fundos imobiliários eles têm uma vantagem, quem investe pela corretora Rico sabe, por exemplo, que não se paga a taxa de corretagem para comprar fundo imobiliário, então acaba sendo uma compra mais barata. E também em comparação com o mercado acionário, fundo imobiliário não tem aquela questão de um mercado para negociar o lote padrão e outro para lote fracionário. É um mercado único, onde você pode comprar de uma até quantas cotas você tiver dinheiro para pagar. Então, com pequenas quantias, você consegue começar a investir em fundos imobiliários. Mas não pense que apenas o rendimento dessas cotas vai ser o suficiente para você, no outro mês, comprar mais algumas cotas sem aportes. O Vinícius ele deixou bem claro isso, os aportes mais o rendimento das cotas, porque muita gente se decepciona, pensa, não, vou comprar o fundo imobiliário e vou ganhar um dinheirão todo mês. Só que se você comprar uma cota ali que está custando em torno de R$100, por exemplo, e ela tiver uma rentabilidade anual na média ali do que os fundos estão rendendo, rentabilidade que eu digo é o que eles estão pagando de aluguel, tá, gente? Porque a cota também vai variar e vai ter um rendimento nisso aí. Ou não, você também pode perder um pouquinho de dinheiro, mas pegando só a parte dos aluguéis, na média, vamos botar que eles estão pagando 6% ao ano. Então, essa sua compra de R$100 vai te dar no acumulado do ano R$6 voltando ali quebrados ao longo do ano, a cada mês. Com R$6 você não compra uma outra cota, a não ser que você tenha várias cotas, tenha, por exemplo, R$10.000 investidos nesse fundo aí que custa R$100 a cota. Então no final do ano você vai ter ganho, se nada mudar, em torno de R$600. Aí você consegue comprar ao longo do tempo mais algumas cotas. Mas apenas o valor que volta de rendimento dos aluguéis dos fundos imobiliários, só se você tiver um volume muito grande que vai ser suficiente para comprar sozinho outras cotas. Em caso contrário, você vai ter que usar também os aportes. Isso é um ponto interessante, Investimento é uma coisa que você faz uma vez e para. É realmente um hábito de frequência no mínimo mensal. Se você for autônomo e receber semanalmente, por exemplo, pode até investir de maneira semanal, desde que você não esteja gastando um TED para mandar para a corretora. Mas, voltando ao foco aqui, fundo imobiliário é uma excelente maneira de começar a sair daquele mundo ali só da renda fixa para o mundo da renda variável. A segunda pergunta foi do Luciano Fernandes, aí já entrando na parte de ações. Ele falou: Bruno, decidi sacar tudo da renda fixa e investir em ações de boas empresas. Você acredita que é uma boa estratégia? A última parte da frase do Luciano é: investir em ações de boas empresas é uma ótima estratégia, porque você vai se tornar sócio de alguns dos melhores negócios que a gente tem aqui no país. Agora, o que me preocupa foi a frase tirar tudo da renda fixa, porque se você tira tudo da renda fixa e leva para a renda variável, todo o seu patrimônio investido vai estar sujeito às oscilações do mercado. E a não ser que você seja o Warren Buffett, que é dono de uma seguradora que gera montanhas de caixa e não necessita do dinheiro que ele tem aplicado no mercado acionário, e por isso ele pode aproveitar inclusive as grandes quedas sem sofrer, porque o preço das ações está caindo para comprar cada vez mais. Se você não for um bilionário, um milionário que não precisa desse dinheiro no mercado acionário, é ideal que você tenha alguma reserva em renda fixa. Então você tirar tudo da renda fixa para a renda variável, sendo que provavelmente esse é o seu começo no mundo da renda variável, eu não acho que é tão interessante. Eu prefiro uma abordagem um pouco mais gradativa. Tira uma parte do seu dinheiro, coloca em renda variável, coloca um pouco em ações, coloca um pouco em fundos imobiliários, vê como é que você reage quando o mercado está passando por uma situação ruim, por exemplo, alguma crise externa, algum boato interno, alguma coisa que faça ele chacoalhar, se você perde o seu sono por conta disso. Porque se você perde o seu sono com 10% do seu patrimônio investido em ações e fundos imobiliários, por exemplo, o que aconteceria se você investisse todo o seu dinheiro lá? E além disso, nosso país ainda tem juros relativamente altos para o contexto global.
Então, eu não acho que vale a pena você tirar tudo da renda fixa, até porque a renda fixa tem um importante papel de preservação do seu capital. Você não tem que pensar apenas em multiplicação. Para isso, a renda variável costuma ser muito melhor, mas ela vai passar por fases ruins e você pode precisar de dinheiro justamente nessa fase. É aí que a sua reserva da renda fixa vai entrar e que você vai ter a certeza que aquele dinheiro, embora crescendo numa velocidade muitas vezes menor, agora com juros mais baixos, até bem menor, ele vai estar crescendo dia após dia e preservando o seu patrimônio. Então é legal investir em ações de boas empresas? Sem dúvida, é o que eu faço. Mas não é legal você levar todo o seu patrimônio de uma vez para a Bolsa de Valores. Então vá de maneira gradativa e preservando alguma reserva em renda fixa. E a terceira e última pergunta, gente, também sobre ações para a gente fechar esse Bruno Responde, é do Cid Vinícius. Ele falou o seguinte: não sei como escolher boas empresas para investir no longo prazo. Então estou investindo em um fundo de ações. O que acha? O fundo de ações é uma porta interessante também para renda variável, mas eu acho que ele tem duas grandes desvantagens frente à pessoa física investir diretamente em ações, por exemplo. A primeira delas é a questão do aprendizado. O próprio Cid ele falou que ele não sabe escolher boas empresas para investir no longo prazo. E se ele se manter nessa conduta de investir em fundos de ações, ele nunca vai aprender isso, né? Porque não é uma coisa que você recebe pronto esse conhecimento, é um processo de construção até você achar também o que se encaixa para você. Tem gente que prefere fazer day trade, tem gente que prefere fazer swing trade, tem gente que prefere comprar e fazer o buy and hold, né? Compra em carteira e fica durante muito tempo com aquela ação, né? De meses até anos, até uma vida, porque se a empresa for realmente boa, você não tem por que vender, fica de patrimônio para você passar de herança para os seus filhos, para os seus netos, etc. E esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento no mercado, você só vai aprender investindo. É natural que você perca um pouco de dinheiro no caminho, esse é o custo do aprendizado, mas eu acho que é mais interessante começar investindo diretamente em ações assim do que em fundos de ações. Pegando o meu exemplo pessoal, eu não estaria aqui gravando para vocês se lá atrás eu tivesse pensado, nossa, vou ficar nesse fundo aqui porque o gestor vai fazer tudo, eu não preciso pensar em nada. Aí, hoje eu ainda seria provavelmente militar, estaria servindo lá em Boa Vista, né, e não estaria aqui falando com vocês. Então essas pequenas decisões do começo, elas podem alterar todo o rumo da nossa vida. E um segundo ponto também, que me levou a sair, por exemplo, de investimento de fundos para investimento direto no mercado, é que o investidor pessoa física tem uma vantagem sobre os fundos na parte do imposto de renda. Porque quando você for sacar os seus ganhos no fundo de investimento em ações, você invariavelmente vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Então você investiu 100 mil reais, vai tirar 150 mil, 50 mil de lucro, 15% deles você vai pagar em imposto. Agora, o investidor em ações, que é focado também em prazos um pouco maiores, né, porque no day trade tem aquela regra de pagar os 20% pelas operações que você fez, né? Se você não faz day trade, você tem um foco um pouco maior e tiver atenção para a regra de que se você vender menos de 20 mil reais em ações no mês, você não precisa pagar imposto de renda, você praticamente nunca vai ter que pagar imposto de renda sobre as operações que você fez com ações. Isso é uma grande vantagem, né? 15% de diferença no lucro é uma diferença bem considerável, na minha opinião. E um terceiro aspecto também, né? Essas são duas desvantagens, mas só para frisar uma coisa aqui, é que os gestores, eles são especialistas na parte que eles fazem, mas eles também não têm nenhum superpoder preditório. Tá? Então não é garantia de que um gestor, porque ele faz aquilo, ele tem toda uma estrutura montada para escolher as ações que ele vai investir, vai ter uma performance melhor do que o investidor pessoa física que faz isso de casa, olhando o mercado ocasionalmente. Né? A chance de sucesso desse investidor, no longo prazo, ela tende a ser maior, principalmente se ele montar uma carteira de ações. Eu vejo muita gente que perdeu dinheiro no mercado acionário, eu vou falar com essas pessoas, eu comprei lá atrás Petrobras. O que mais você comprou? Não, mais nada, foi só Petrobras. Eu comprei lá atrás Vale. O que mais você comprou? Não, foi só Vale. Comprei lá atrás, e gente ganhou também às vezes assim, né? Comprei lá atrás Raia Drogasil. O que mais? Não, foi só isso. O cara se deu super bem. Mas o ideal é montar uma carteira, porque aí você vai ter algumas perdas e vai ter ganhos na outra ponta. Só que essas perdas, elas têm um limite. Do chão não passa, né? Agora, não tem um teto. Então pode subir indefinidamente e se multiplicar ao longo dos anos aí por 10, 20, 30, 40, sei lá quantas vezes, gente, se a gente pegar casos de empresas realmente muito bem sucedidas. Então investir a partir de fundos é legal no começo para você ter uma experiência sobre isso também, mas não invista apenas através de fundos de investimento em ações. Tem aí também a sua carteira em paralelo, comece com um pouquinho menos de dinheiro, porque à medida que você for começando, for comprando suas ações, vai vendo o que vai dar certo para você, o que der errado, vai vendendo as posições que não dão certo, fica com as que deram resultado, com o tempo você vai começar a ganhar experiência
e pode até não querer mais investir através de fundo ou deixar uma parte da carteira lá, mas sempre vai ter sua carteira de ações ali em paralelo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse segundo Bruno Responde. Deixe aqui seus comentários, suas dúvidas, porque eu vou pegar desse vídeo para fazer o terceiro Bruno Responde, que acredito que vai ser daqui a umas 2 semanas. Então comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like aqui também para ajudar você mais rico a crescer e bater nossa meta de chegar até 100 mil seguidores no final do ano. Eu acho que a gente chega antes, hein, gente? Tá crescendo aqui bastante. Eu agradeço a vocês por isso. Um grande abraço e até a próxima.